Caros alunos, bem-vindos ao núcleo temático do ensino de Lógica, Ontologia e Filosofia da Linguagem. Meu nome é Silvia Faustino, eu sou professora da graduação e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia e trabalho na linha de Filosofia da Linguagem. Minha aula tentará atingir simultaneamente dois objetivos. De um lado, farei a exposição de 4 concepções que marcaram a história do pensamento filosófico sobre a linguagem. A concepção de Platão e de Aristóteles, a concepção da chamada lógica de Port-Royal, a concepção do primeiro Wittgenstein e a concepção do segundo Wittgenstein. Com isso, recobriremos um período grego, o período moderno e 2 períodos contemporâneos. De outro lado, eu tentarei, no decorrer dessa exposição, elucidar a distinção entre os fundamentos ontológicos, psicológicos e antropológicos ou ainda pragmáticos da linguagem. Vocês verão que a cada um desses grandes períodos podemos identificar a presença e a força destes fundamentos. A filosofia da linguagem é uma disciplina filosófica de muito destaque nos tempos atuais, mas as suas raízes históricas remontam ao pensamento antigo de Platão e de Aristóteles. Ambos esses filósofos pensaram e investigaram a linguagem no âmbito das relações entre a lógica e a ontologia, num contexto em que procuravam defender contra os sofistas a existência do ser verdadeiro e a busca do ser verdadeiro como a verdadeira finalidade da filosofia. Motivados pela polêmica contra os sofistas, tanto Platão quanto Aristóteles, quando investigam a lógica da linguagem, se ocupam, sobretudo, de um tipo específico de discurso, o discurso que enuncia o ser, ou a realidade. A razão é muito simples, apenas esse tipo de discurso, ou seja, o discurso que enuncia o ser, pode ser considerado como verdadeiro ou como falso. Dizer o ser implica afirmar ou negar algo de algo. Eu digo de Sócrates que ele é filósofo. Eu digo de Sócrates que ele não é músico. Como explica Aristóteles em seu Tratado da Interpretação, uma afirmação é uma proposição que diz algo de algo, enquanto uma negação é uma proposição que nega algo de algo. A proposição, por exemplo, Crátilo anda, diz de um determinado homem, Crátilo, que ele realiza uma determinada ação, anda. Ora, nem a palavra Crátilo nem a palavra anda, sozinhas, afirmam ou negam alguma coisa. Isso significa que, para haver uma proposição, uma enunciação sobre o ser, é preciso haver um entrelaçamento entre um nome e um verbo. Para haver um discurso enunciativo, é preciso que os termos nome e verbo se articulem, e essa articulação consistirá na representação de um sentido proposicional. O sentido do discurso está, portanto, nesse entrelaçamento dos termos, e o entrelaçamento dos termos consistirá na descrição de um entrelaçamento possível dos entes na realidade. Quando dizemos Crátilo anda, afirmamos
o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Quando dizemos Crátilo não anda, negamos o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Ora, o indivíduo e a ação podem existir unidos ou separados na realidade. Isso indica que quando enunciamos, nós já fazemos uma escolha. Nós escolhemos, seja pela afirmação, seja pela negação do entrelaçamento. E assim, nós determinamos um modo de representação ou de descrição da realidade. Qualquer que seja, portanto, a nossa escolha, o que importa é que, com base nela, é que a descrição da realidade se tornará possível. Deste modo, se dizemos Crátilo anda, escolhemos um modo de articulação dos termos que é oposto a Crátilo não anda. Mas o que importa é que essa escolha determinará o sentido em que a proposição enunciará o ser. E ela será verdadeira, caso o entrelaçamento enunciado reflita um entrelaçamento real ou não. Assim, se dizemos Crátilo anda, a proposição será verdadeira se o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação de fato corresponder a um entrelaçamento real. Isso quer dizer que o discurso enunciativo sobre o ser é logicamente articulado e que a articulação discursiva tem como função representar ou simbolizar uma articulação ontológica no plano da realidade. Por isso, o discurso enunciativo pode ser verdadeiro ou falso. Ele é verdadeiro quando diz que as coisas são o que elas realmente são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente não são. E é falso quando diz que as coisas são o que elas realmente não são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente são. Essa concepção que funda a linguagem na ontologia se baseia na doutrina de que o discurso sobre o ser deve estar apto tanto à verdade quanto à falsidade. Uma doutrina que foi exposta já no diálogo O Sofista de Platão. Como sabemos, neste diálogo, trata-se de definir o sofista como um produtor de falsidades verbais. Nessa medida, é necessário demonstrar a possibilidade do discurso falso, pois somente demonstrando a possibilidade do discurso falso, demonstramos também que é possível o discurso verdadeiro sobre o ser. E sabemos que os sofistas negavam a existência da verdade e da falsidade, aliás, eles negavam a existência do ser. Uma outra tese importante dessa concepção de linguagem consiste na distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade da proposição. Do ponto de vista estritamente lógico, o que interessa é que a proposição tenha um sentido, e ela tem um sentido de maneira anterior e independente de sua verdade ou falsidade. O sentido da proposição, por exemplo, Maria anda, é perfeitamente compreensível e claro, independentemente de sabermos se a proposição Maria anda é verdadeira ou falsa. Voltaremos a essa distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade quando tratarmos da concepção contemporânea da linguagem do primeiro Wittgenstein. Por enquanto, importa apenas mostrar que essa concepção de que há fundamentos ontológicos da linguagem tem suas raízes históricas nos escritos de Platão e de Aristóteles. Na esteira das doutrinas cartesianas acerca da subjetividade pensante,
dois padres franceses que viviam na abadia de Port-Royal publicaram um livro em 1662 intitulado A Lógica ou a Arte de Pensar. Neste livro, que exerceu uma enorme influência em muitos filósofos modernos, estão contidos os ensinamentos do que ficou conhecido como a Lógica de Port-Royal. E ele foi utilizado durante muitos anos como um texto básico para os estudos da lógica. Se considerarmos os aspectos estritamente técnicos relativos aos métodos da lógica, a lógica de Port-Royal não tem um peso muito importante, porque nesse sentido eles não apresentaram inovações. Mas, se considerarmos os efeitos que essa lógica exerceu sobre diversos sistemas filosóficos da modernidade, a sua relevância salta aos olhos. As concepções de Locke sobre a linguagem e a concepção de Kant sobre a lógica são apenas exemplos dessa longa tradição. Por conceber a lógica como a arte de pensar ou de bem conduzir a razão, a lógica de Port-Royal se dedica especialmente a problemas ligados à teoria do conhecimento e a processos psicológicos do pensamento. Os autores defendem a concepção de que as operações lógicas são, por natureza, operações do espírito de um ser pensante. É claro que quando Kant define a lógica como a ciência das leis do entendimento, ele concebe a faculdade do entendimento como uma faculdade subjetiva e não meramente psicológica. Mas, no sentido amplo, em que as capacidades mentais subjetivas são tratadas na contemporaneidade, sobretudo se tomamos o antipsicologismo militante de certos filósofos analíticos, a concepção kantiana do entendimento como uma faculdade das leis do pensamento pode sim ser considerada como uma concepção psicológica da lógica. A concepção de Kant é psicológica na medida em que ela toma as operações ou atos do pensamento como pontos de partida do estudo da lógica. Precisamente porque envolve a referência às faculdades subjetivas da mente humana, a lógica de Port-Royal fortalece a presença de fundamentos psicológicos no entendimento do funcionamento da linguagem. Isso fica claro na própria definição de lógica que os autores apresentam no início do livro. Eles definem a lógica como, eu cito, a arte de bem conduzir a razão no conhecimento das coisas. Essa arte, como explicam os autores, consiste no estudo e nas reflexões que podemos fazer sobre as 4 principais operações do espírito. As operações de conceber, de julgar, de raciocinar e de ordenar. De acordo com essa quádrupla classificação, o livro de ambos esses autores também se divide em 4 partes. Assim, a lógica de Port-Royal contém um capítulo, uma parte, sobre as ideias que são referidas ao ato de conceber, uma segunda parte sobre os juízos que são referidos ao ato de julgar, uma terceira parte que é sobre os raciocínios, que são referidos ao ato mental de raciocinar, ou seja, de operar com juízos, com base em outros juízos, e uma quarta parte sobre o método de encontrar a verdade. Essa parte se refere ao ato espiritual de ordenar, isto é,
de unir as ideias, os juízos e os raciocínios sobre um mesmo assunto, de modo a saber como melhor conhecê-los. Embora a teoria das formas do raciocínio, na lógica de Port-Royal, siga, em geral, o paradigma aristotélico da teoria da dedução e dos argumentos válidos, nota-se claramente que, no lugar da antiga relação pensada por Platão e Aristóteles entre a linguagem e a realidade, introduz-se uma esfera intermediária que se refere à esfera psicológica do pensamento e das operações mentais. Ou seja, em vez de a filosofia da linguagem ocupar-se apenas da relação entre a linguagem e a realidade, ela tem de ocupar-se agora de uma tripla relação. A relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. Isso pode ser ilustrado pela concepção que Locke tem das palavras. Em vez de tomar as palavras como sinais das coisas na realidade, Locke define as palavras como sinais ou marcas de ideias da mente. Assim, o que as palavras significam de maneira imediata são ideias e não as coisas na realidade. Nós temos, então, uma tripla relação. Nós temos as palavras que indicam ideias, e estas ideias é que indicarão as coisas na realidade. Apesar dos títulos das 3 primeiras partes da lógica de Port-Royal corresponder às divisões tradicionais dos tratados de lógica medievais, a 4ª parte da obra, que é a parte sobre o método, apresenta uma novidade. Essa novidade remonta ao discurso do método de Descartes e faz com que o campo estrito da lógica seja alargado ao ponto de incorporar instruções metodológicas para se encontrar a verdade nas ciências. Por esse motivo, a lógica de Port-Royal passa para a história da filosofia da linguagem como aquela que foi responsável pela confusão entre lógica e epistemologia, ou teoria do conhecimento. O Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein é obra fundamental para qualquer discussão sobre a filosofia da linguagem contemporânea. E a razão dessa importância consiste na originalidade do projeto filosófico que anima o livro. Nele, Wittgenstein impõe como tarefa traçar os limites do pensamento pela delimitação dos limites da expressão dos pensamentos na linguagem. Trata-se de um projeto crítico no sentido kantiano da palavra, pois, assim como Kant pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da experiência possível, Wittgenstein pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da linguagem possível. Isso não significa que o Tractatus tenha a pretensão de investigar todo e qualquer uso possível da linguagem, pois o livro se dedica tão somente ao uso representativo ou descritivo da linguagem. Ou seja, é a linguagem como representação do mundo que interessa ao âmbito do Tractatus. E por isso mesmo, o primeiro Wittgenstein, situado no campo da nova lógica criada por Frege, voltará a defender de maneira radical a visão de Platão e de Aristóteles
de que a lógica da linguagem se funda nos mesmos pressupostos filosóficos da ontologia. Contra a introdução da investigação de processos psicológicos ou operações psicológicas do pensamento no campo da lógica, o Tractatus militará a favor de uma volta à antiga ordem aristotélica, segundo a qual a lógica da linguagem deve ser investigada pressupondo apenas as relações de representação que se estabelecem entre os elementos da linguagem e os elementos do mundo, sem que, para isso, seja preciso investigar a esfera intermediária dos eventos ou operações psíquicas. Ao Tractatus, não importa, portanto, a representação do mundo como uma faculdade mental dos sujeitos pensantes, mas apenas como uma capacidade intrínseca de simbolização pelos sinais linguísticos. Portanto, pertencerá ao campo do dizível somente o pensamento que puder ser expresso por sinais linguísticos. O que a linguagem possui em comum com o mundo, de maneira que possa legitimamente representá-lo? A resposta do Tractatus é a seguinte: o que a linguagem e o mundo possuem em comum é a forma lógica. A forma lógica da linguagem espelha a forma lógica do mundo, e é por essa isomorfia que a representação do mundo pela linguagem torna-se possível. O Tractatus não investigará, porém, nem as formas específicas da linguagem, nem as formas específicas do mundo. Ele apenas postulará que o estabelecimento da estrutura da linguagem implica no estabelecimento da estrutura essencial do mundo. Como a linguagem que representa adequadamente o mundo é a linguagem dos fatos, então o mundo que poderá ser representado pela linguagem será o mundo como totalidade dos fatos. Por esse motivo, as investigações lógicas do Tractatus se limitam à linguagem factual, à linguagem dos fatos, a única que pode descrever as coisas tais como elas são ou tais como elas não são. O conceito de proposição é fundamental no Tractatus. Proposições com sentido são figurações lógicas dos fatos. A proposição, enquanto figuração, representa um estado de coisas possível no mundo, uma ligação de coisas, de objetos. Se as coisas no mundo estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição é verdadeira. Se as coisas no mundo não estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição será falsa. Estamos de volta ao princípio lógico fundamental estabelecido desde o sofista, isto é, o sentido proposicional é articulado e bipolar. Enquanto figuração de um estado de coisas possível, a proposição representa e apresenta de maneira clara um modo determinado de ligação das coisas no mundo. E, tal como também já foi estabelecido no sofista, ela faz isso de maneira completamente independente do fato de ser verdadeira ou falsa. Ou seja, assim como já foi estabelecido no sofista, o sentido da proposição é logicamente anterior e independente à sua verdade ou falsidade. Ora, se o mundo é
a totalidade dos fatos, então nós poderíamos descrevê-lo de maneira correta e integral se chegássemos a todas as proposições factuais verdadeiras acerca dele. Na medida em que as proposições factuais verdadeiras são veículos legítimos do conhecimento, a totalidade das proposições factuais verdadeiras exibe toda a ciência possível do mundo. Mas a linguagem é a totalidade das proposições com sentido, e não somente a totalidade das proposições verdadeiras. Por isso, a linguagem, em sua totalidade, possui a virtude de representar todos os estados de coisas possíveis, todas as situações possíveis, enfim, os mundos possíveis. O comprometimento ontológico dessa concepção de linguagem é tal que Wittgenstein, lá pelo final do Tractatus, admite que somente as proposições da ciência natural ilustrariam o tipo adequado de proposição que pode corresponder às exigências do livro. A razão disso é clara. As proposições da ciência natural, por exemplo, as proposições da física, tratam de fatos que podem ser empiricamente verificados e a verdade das proposições pode ser completamente atestada pela verificação da existência ou não existência efetiva dos fatos que elas enunciam. A restrição radical ao que pode ser dito com sentido ao domínio dos fatos tem uma consequência drástica, uma consequência filosófica drástica e bastante conhecida. Todas as proposições que não tratam de fatos contingentes do mundo são consideradas como proposições sem sentido pelo Tractatus. É assim que as proposições da lógica, da filosofia, da ética, da estética e da religião são consideradas como proposições sem sentido. Na medida em que as proposições com sentido são apenas as proposições que representam fatos, e essas proposições não representam fatos contingentes, elas ficam fora do campo do sentido. Elas são, portanto, consideradas como absurdas ou sem sentido pelo primeiro Wittgenstein. Além de ter levado às últimas consequências e no âmbito da nova lógica a concepção da linguagem como representação do mundo e ter pago um alto preço por isso, o Tractatus também evidencia um problema crucial do pensamento contemporâneo: a separação entre o domínio dos fatos e o campo dos valores. Ora, os valores não são fatos. Os valores valem. Eles não são como as coisas são. Portanto, eles não podem ser submetidos aos pressupostos ontológicos da representação factual do mundo pela linguagem. Os valores pertencem, portanto, ao que não pode ser dito, ao indizível, ao inefável. Isso não quer dizer, porém, que o primeiro Wittgenstein não atribua importância aos valores e à ética. Pelo contrário, a sua estratégia resulta muito mais em proteger os valores éticos, estéticos, religiosos, etc., do discurso positivista da ciência. É por habitarem a esfera do que há de mais alto, isto é, do que está além do mundo dos fatos, que os valores não se deixam exprimir pela linguagem contingente. Mas guardar silêncio na esfera do ético significa, antes de mais nada,
preservar essa esfera valiosa da experiência humana, da relatividade e da contingência própria das expressões da ciência. Por muitas razões, Wittgenstein ficou insatisfeito com o Tractatus. E quase 2 décadas e meia depois, entrega à publicação as suas Investigações Filosóficas, livro que condensa as concepções do chamado segundo Wittgenstein. Entre as rupturas que as investigações representam com relação ao Tractatus, 2 merecem especial atenção. Primeira ruptura. Em vez de falar sobre a linguagem, Wittgenstein fala agora de jogos de linguagem. Isto é, em vez de falar da linguagem como um sistema único e dotado de traços essenciais, ele fala agora de atividades linguísticas que são regidas por regras e que são múltiplas e heterogêneas. Rompendo, portanto, com a visão de uma unidade e de uma uniformidade da lógica, o segundo Wittgenstein falará de diferentes gramáticas. Segunda ruptura importante. Em vez de conceber a linguagem como ligada às formas do mundo, o segundo Wittgenstein, com a noção de jogos de linguagem, vai ligá-la à noção de formas de vida. Isto é, ao conjunto de atividades e práticas que caracterizam as formações culturais e sociais nas quais esses jogos se desenvolvem. Wittgenstein diz que imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida. No lugar dos antigos fundamentos ontológicos, encontramos agora fundamentos antropológicos, culturais, sociais, comportamentais, na explicação da produção e do entendimento do sentido da linguagem. Uma das críticas mais importantes operadas pelo segundo Wittgenstein incide sobre a concepção referencial do significado, isto é, a concepção geral de que as palavras designam objetos e de que as frases são ligações de tais denominações. Sua crítica busca mostrar que a concepção referencial do significado padece de 2 defeitos congênitos. De um lado, ela é muito pobre para dar conta do funcionamento extremamente complexo dos nossos jogos de linguagem. E de outro lado, quando erroneamente aplicada, ela pode conduzir ao psicologismo ou ao mentalismo dos significados. Exemplifiquemos. A visão de que há, para cada palavra, uma coisa, um objeto, uma referência no mundo, é pobre, porque nem sempre utilizamos as palavras com a intenção de indicar coisas e objetos no mundo. O próprio Wittgenstein dá um exemplo no início das investigações, referindo-se ao seguinte uso da linguagem. A uma pessoa é entregue um pedaço de papel que contém os seguintes sinais: 5 maçãs vermelhas. Essa pessoa vai até o vendedor que, operando com esses sinais, realiza a venda. A Wittgenstein interessa saber como é que poderíamos explicar o funcionamento da linguagem, como é que essas palavras foram utilizadas nesse jogo de linguagem, segundo a concepção referencial do significado. A sua estratégia consiste em mostrar que, se nós analisássemos essa locução do ponto de vista da tese
referencial do significado, a nossa tendência seria procurar perguntar a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra vermelho, a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra 5. Essa crítica vai no sentido de mostrar que explicar o significado de uma palavra consiste, sobretudo, em buscar a descrição do seu aprendizado na linguagem. Quando aprendemos a usar a palavra 5 e a palavra vermelho, não aprendemos o significado delas por vincularmos a cada uma um objeto determinado. Nós aprendemos essa palavra pelo domínio de uma gramática, isto é, de uma prática linguística convencionada e determinada por regras que regulam o seu uso. Quando nós aprendemos a usar a palavra 5, aprendemos também a usar a palavra 4, a palavra 3. Da mesma maneira, quando aprendemos a utilizar a palavra vermelho, nós aprendemos no mesmo lance a utilizar a palavra amarelo, a palavra verde, etc. Ou seja, o aprendizado dessas palavras não implica a vinculação das mesmas a objetos específicos que seriam os seus significados. Nós não vinculamos o 3 a um objeto diferente do objeto que nós vinculamos ao 4, que seja diferente ao objeto que vinculamos ao 5. E assim por diante. Assim como, ao aprender a usar a palavra vermelho, também não vinculo a ela um objeto diferente do objeto que eu vinculo à palavra amarelo e assim por diante. Ora, não aprendemos a vincular objetos às palavras que designam cores e numerais, precisamente porque essas palavras não designam objetos, e sim qualificam ou quantificam os objetos. Mas, como foi dito, além de inútil, a concepção referencial do significado tende a conduzir ao psicologismo. Pois, aquele que acredita que o significado da palavra só pode estar no objeto que ela substitui, tenderá a localizar significados mentais ou psíquicos quando não encontrar na realidade a referência que procura para o nome. Desta maneira, o defensor do referencialismo poderá dizer que, embora não haja no mundo um objeto que se refira especificamente à palavra vermelho, existe na mente humana um objeto interno ou psíquico que se refere à palavra vermelho. Na verdade, essa concepção vai conduzir ao mentalismo ou ao psicologismo dos significados, que é muito criticado pelo segundo Wittgenstein. O interessante, no entanto, é ver que o mentalismo não passa de um referencialismo internalizado, pois pode-se notar que, tal como as duas faces de uma mesma moeda, ambos nascem da visão comum de que a função básica da linguagem consiste em representar a realidade, seja externa ou física, seja interna ou mental. Em vez de perguntar pelo significado, diz o segundo Wittgenstein, pergunte pelo uso. Em vez de correlacionar as palavras a objetos específicos, pergunte pelas regras que regulamentam o seu uso em diferentes contextos. A explicação do significado das palavras pode estar apenas nos efeitos práticos que elas produzem, e a descrição do seu entendimento pode coincidir com a descrição das ações ou atividades que são produzidas a partir delas. Se A diz, fecha a porta a B, o entendimento de B pode ser descrito pela ação que ele realiza, sem que seja necessário pressupor uma operação mental ou intelectual do entendimento
dos significados dessas palavras. Isso indica que a finalidade e o uso das palavras envolvem ações diversas, capacidades variadas, competências específicas, domínio de técnicas diferenciadas, etc. Envolve pessoas e padrões de comportamento socialmente instituídos e convencionados. Uma das consequências importantes dessa concepção está no grande valor dado ao ensino da linguagem. Segundo o Wittgenstein, o ensino de uma palavra não é tanto uma explicação do que ela significa, mas um adestramento, um treino para o seu uso futuro. O ensino do uso de uma palavra seria comparável ao ensino do uso de uma peça num jogo de xadrez. Aprendemos, por exemplo, as funções da peça chamada O Rei do Xadrez ao nos serem mostrados ou descritos lances válidos com esta peça no interior do jogo. Ensinamos e aprendemos o que fazer com as palavras. As palavras são como ferramentas com diferentes funções e há semelhanças aqui e ali. Mas o que nos confunde é a uniformidade de sua aparência, quando nos são ditas ou quando são dispostas na escrita. O emprego delas não fica claro quando as consideramos apenas do ponto de vista dessa uniformidade da sua aparência. Wittgenstein faz uma analogia para ilustrar essa ilusão de uniformidade. Olhando a cabina de um maquinista de locomotiva, vemos alavancas de mão que parecem mais ou menos iguais. E isso é compreensível, pois elas devem todas ser manobradas com a mão. Mas cada uma cumpre uma função muito diferente da outra. Elas atuam de maneiras distintas conforme sejam manipuladas. Isso tem o sentido de um alerta para o fato de que, embora o meio de doação dos sinais das palavras seja homogêneo e cause essa impressão de que há uma uniformidade entre elas, há uma enorme heterogeneidade no modo do seu funcionamento. Tudo isso deve ser considerado quando se fala em uma virada linguística do século XX. Se ainda é possível a empreitada filosófica de uma investigação acerca do entendimento humano, esta terá de se dar como uma investigação acerca do entendimento das palavras, dos sinais. E o que muda em relação às investigações filosóficas clássicas é para onde nós devemos olhar quando falamos em entendimento. Se seguirmos as indicações do último Wittgenstein, devemos olhar para a praxis do uso da linguagem, isto é, para os comportamentos regidos por regras que podem ser observados e cuja gramática pode ser descrita. Mas descrever jogos de linguagem implica descrever formas de vida, e não formas do mundo e nem formas do pensamento ou da mente.